O último sinal para o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo. Nas redes sociais está a divulgação do altar pré-construção do terceiro templo para os sacrifícios. Segundo informações, o altar já foi construído em Jerusalém. No ano 33 da era cristã, o segundo templo foi substituído pela igreja quando Deus saiu do templo construído de pedras para habitar nos templos do Espírito Santo, ou seja, em cada membro do corpo de Cristo, a sua igreja. No dia 14 de maio de 2018, a figueira, ou seja, a última geração de Israel, completou 70 anos. Segundo o calendário profético, a partir dessa data, entramos no tempo do Anticristo e de Israel. Assim sendo, a partir de 14 de maio de 2018, a igreja passou a viver no seu tempo extra no ministério da pregação do Evangelho. Em Mateus, do capítulo 24, versículos 32 a 34, Jesus, referindo-se ao último estado de Israel, falou da renovação da figueira. Israel deu início ao seu último estado a partir de 14 de maio de 1948, vindo a completar a sua última geração em 14 de maio de 2018. Os dois povos de Deus na terra, Israel e a igreja, não desempenham os projetos de Deus ao mesmo tempo no planeta, ou Israel ou a igreja. Conforme o calendário profético, do ano 33 a 2018, a igreja completou 1985 anos de ministério. Jesus disse que não passará esta geração sem que sua vinda aconteça. O profeta Daniel previu a função de Israel comandada pelo anticristo durante 7 anos até a vinda de Cristo para as nações. Se Israel teve que sair de cena, sendo espalhado entre as nações no ano 70 da era cristã, por ser o tempo da igreja, que teve início no ano 33, agora a igreja será retirada do cenário terreno para Israel cumprir a sua última semana de 7 anos da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27. O último sinal para o arrebatamento da igreja. A igreja vivendo o seu tempo extra a partir de 14 de maio de 2018 e com a construção do altar para sacrifícios no local do terceiro templo, significa que a qualquer momento a igreja de Cristo será arrebatada, indo ao encontro de Jesus dos ares, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Algumas informações precisas. As eleições em Israel seriam em setembro deste ano 2019. Foi antecipada para o mês de abril. Um rabino em Israel afirma que o Messias dele, ou seja, o anticristo, poderá se manifestar e assumir o poder antes das eleições. Existem textos bíblicos que nos dá a ideia que o anticristo só se manifestará após a retirada da igreja de Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 5 a 7. O texto faz referência à retirada do Espírito Santo do planeta para a manifestação do anticristo. Sendo o Espírito Santo e a igreja um só corpo,
Naturalmente, quando o Espírito Santo for retirado para a manifestação do Anticristo, a igreja também será juntamente retirada com o Espírito Santo. Se nós vivemos a vida no Espírito de Cristo, aguardamos a qualquer momento a subida da igreja. Você faz parte dela? Não estou falando de religião ou placas de igrejas denominacionais. Estou falando de uma vida de intimidade com Cristo. Se não faz parte da igreja de Cristo, ainda é tempo. Podemos estar nos últimos minutos desse acontecimento glorioso para a igreja de Jesus Cristo.